Oi, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que ele é bem inicial, como a sequência das nossas aulas, né? Até a gente chegar lá em físico-química, química orgânica. A gente vai falar sobre substâncias e misturas. São esses conceitos extremamente importantes para a gente entender a química lá no seu início. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a diferença entre uma substância simples e uma substância composta. A substância simples, ela é formada somente por um único elemento químico. Então aqui a gente tem, por exemplo, o hélio, que é um gás nobre, né? O gás hélio, que é aquele gás que a gente usa para encher balões e eles flutuam sozinhos, né? O anel, quando formado apenas por ouro, hoje sim é mais difícil. Os anéis eles não são formados apenas por ouro, tá? Eles são formados por uma liga de ouro. Mas se a gente, por exemplo, tiver um anel formado apenas por este metal, o ouro ele será considerado uma substância simples. E o outro exemplo, então, é o diamante, que ele é formado apenas por carbono. O oposto de uma substância simples é a substância que a gente chama de substância composta. Ela é formada por mais de um elemento químico. Então, como exemplo, aqui nós temos a água, que é formada por dois hidrogênios e um oxigênio. Nós temos o gás carbônico, né, das queimadas, por exemplo, que é formado por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E nós temos a molécula da glicose, né, o açúcar, o C6H12O6, formado por 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Então, uma substância simples ela é sempre formada apenas por um elemento químico, uma substância composta por mais de um. Agora, vamos falar sobre uma coisa que é importante, que são substâncias puras. As substâncias puras, elas podem ser tanto simples quanto compostas, desde que um único tipo de substância esteja presente. Então, por exemplo, se eu tiver no meu sistema apenas gás hélio, é uma substância simples pura. Se eu tiver apenas água, é uma substância composta pura. Se eu tiver apenas NaCl, né, o nosso sal, é uma substância composta pura, como o exemplo também do ácido sulfúrico. Quando eu tenho apenas ácido sulfúrico, estou falando de uma substância pura composta. Por outro lado, se eu misturar duas substâncias puras, como no caso da água e do NaCl, eu vou ter o que a gente chama de mistura. Então, quando eu tenho duas substâncias puras unidas, né, no mesmo sistema fechado, eu tenho uma mistura. Essa mistura, então, ela pode ser homogênea ou heterogênea. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar muito desse termo por aí, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de duas substâncias que, quando misturadas, formam um sistema homogêneo, respeitando, é claro, o coeficiente de solubilidade, mas, quando respeitado, a água e o NaCl formam uma solução, uma mistura homogênea. Mistura homogênea, então, né? O exemplo que eu já estava comentando aqui com vocês é aquela em que os componentes se misturam de maneira uniforme, formando uma única fase visível. Então, se eu olhar para um sistema e ver apenas uma fase, eu estou falando de uma mistura homogênea. O exemplo mais comum é sal e água, é claro, com a ressalva de que este sistema, para ser homogêneo, está respeitando o coeficiente de solubilidade. A mistura heterogênea é, por exemplo, areia e água. Areia e água, quando eu misturo os dois, como na praia, por exemplo, eu vejo duas fases naquele meu sistema. Eu consigo distinguir entre a água e a areia. Então, isso é uma mistura heterogênea. Heterogênea é aquela mistura em que os componentes não estão uniformemente distribuídos e, portanto, eu consigo identificar mais de uma fase.
seja, o que a gente viu, né? Vamos voltar um pouquinho. A gente viu substâncias simples, que são aquelas formadas por um único elemento. Substância composta, formada por mais de 2 elementos. Ambas, quando sozinhas, podem ser uma substância pura, né? Quando eu tiver apenas hélio, ou apenas água, ou apenas cloreto de sódio. Agora, quando eu junto cloreto de sódio com água, eu estou fazendo uma mistura, que nesse caso aqui seria homogênea. Homogênea, apenas uma fase, heterogênea, mais de uma fase. Agora a gente vai falar um pouquinho, relembrar do que a gente viu lá na última aula, ou melhor, na primeira aula, que são os estados físicos da matéria, né? É importante a gente saber a existência desses três, que é o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Por quê? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os gráficos de troca de estado físico. Substância pura é quando eu tenho apenas ou uma substância simples ou uma substância composta neste meu sistema. Esse aqui é o gráfico, então, da troca de estado físico de uma substância pura. Eu tenho tempo e tenho a temperatura, e eu percebo a presença de patamares, né? Patamar é quando fica retinho, certinho ali. Isto é um patamar. A substância pura tem os seus patamares muito bem definidos, que é o que a gente consegue observar aqui. Eu tenho um patamar na temperatura de fusão e tenho um patamar na temperatura de ebulição. Quando a gente vai para mistura, por outro lado, lembra, né? Mistura, ela é formada por mais de uma substância, seja ela simples ou composta. A mistura, ela não apresenta patamar no seu gráfico de transformação. Eu tenho faixas de temperatura de fusão e faixas de temperatura de ebulição. Por isso que, quando eu olho para a tabela periódica, a gente vai falar mais dela, mas quando eu olho para a tabela periódica, eu tenho pontos de fusão e ebulição definidos para cada elemento, porque eu estou falando de uma substância pura. Agora, se, falando um pouquinho da minha área, eu tenho uma liga, né, de metal, eu tenho uma mistura. E essa mistura, ela vai ter uma faixa de temperaturas em que, por exemplo, vai acontecer a fusão. Não vai ser uma temperatura definida. Por isso que, na tabela periódica, nós temos ponto de fusão e ebulição muito bem definidos, pois são substâncias puras. Beleza? Agora eu vou falar de 2 tipos de misturas, que são específicos. A primeira delas é a mistura eutética. A mistura eutética, no ponto de fusão, ela se comporta como uma substância pura, então ela tem um patamar, mas no ponto de ebulição, ela tem uma rampa. O exemplo comum de uma mistura eutética é a solda, que é uma liga de estanho e chumbo, que na temperatura de fusão se comporta como uma substância pura, e ela possui exatamente um ponto de fusão igual a 183 graus Celsius, apenas para fusão. Por outro lado, nós temos também a mistura azeotrópica. A mistura azeotrópica, ela vai se comportar como uma substância pura da temperatura de ebulição. Então, a azeotrópica, ela tem um patamar na temperatura de ebulição. O exemplo mais comum é o álcool 96%. Ele tem 96% de etanol, 4% de água. E ele é uma mistura que o ponto de ebulição dele é 78,1 graus Celsius. É um patamar, por isso que tem um ponto definido. Beleza? Agora a gente vai falar um pouquinho, vamos começar a entrar nesta área, tá? Que é solubilidade. A gente vai falar só alguns conceitos para a gente já ir tendo a ideia do que é uma mistura homogênea, né? Até quando eu tenho uma mistura homogênea, quando esta mistura homogênea pode começar a se tornar heterogênea.
As soluções são formadas pela dissolução química, que é o processo de dispersão do soluto em um solvente, dando origem a uma solução ou mistura homogênea. Lembrem disso, sempre que eu tiver uma solução, eu tenho uma mistura homogênea. Solubilidade é a propriedade física das substâncias de se dissolverem ou não em um determinado líquido. Então, eu tenho o meu soluto, que eles se dissolvem em outra substância, que é o meu solvente. O soluto, ele sempre está em menor quantidade, nesse caso aqui seria o sal. O solvente é a água e a solução seria uma mistura de sal e água. Os solutos, eles podem ser classificados de 3 formas: como solúvel, que são os solutos que se dissolvem no solvente. Aqui, trazendo o exemplo acima do açúcar em água, ele vai se dissolver. Pouco solúvel, que são os solutos que apresentam dificuldade de se dissolver no solvente. E insolúveis, que são aqueles que não se dissolvem. E por que eles são insolúveis? Uma das principais questões é a polaridade, que a gente pode ver aqui com o óleo e a água. O óleo, a gente vai ver mais para frente, mas já vamos começar a falar de alguns desses conceitos, né? O óleo, ele é apolar, enquanto que a água é polar. Os dois não se misturam entre si. Então, eles formam o que a gente chama de sistema heterogêneo. Eles são insolúveis. O soluto, que é o óleo, é insolúvel no solvente, que é a água. Falando um pouquinho sobre o coeficiente de solubilidade. O coeficiente de solubilidade, ele determina a capacidade máxima do soluto que se dissolve em uma determinada quantidade de solvente. Isso, é claro, varia, como muitas outras coisas na química, com as condições de temperatura ambiente. O coeficiente, por exemplo, de solubilidade do NaCl é 36 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, se eu tiver 100 gramas de água, eu consigo adicionar até 36 gramas de NaCl. E eu vou ter uma solução. Mas é claro que a solução formada, ela tem alguns nomezinhos específicos. Quando eu adiciono uma quantidade menor, que nem, por exemplo, o sistema aceita 36 gramas de NaCl, mas eu adicionei apenas 20, eu tenho uma solução insaturada. Quando eu estou com a quantidade exata, então eu posso adicionar até 36 e eu adicionei 36, eu tenho uma solução saturada. Agora, nossa terceira condição, quando eu adicionei a mais, eu poderia adicionar apenas até 36, mas eu adicionei 40, eu ultrapassei o que a gente chama de limite de solubilidade, né? Eu estou além do coeficiente de solubilidade. Então, eu vou começar até a formação do que a gente chama de corpo de fundo, que é o que vocês estão vendo na terceira imagem ali. É uma solução saturada com corpo de fundo. E qual vai ser a quantidade do corpo de fundo? É a diferença entre o que eu adicionei e o limite do que eu poderia ter adicionado. Então, se eu adicionei 40 gramas, mas o limite é 36, meu corpo de fundo vai ter 4 gramas. E por fim, uma outra solução são as soluções supersaturadas. É basicamente pegar essa solução saturada com corpo de fundo e eu vou aquecer essa solução. Essa solução, como eu vou aquecer, lembrem, temperatura muda o coeficiente, né? Eu vou colocar calor, eu vou permitir, eu vou aumentar o coeficiente de solubilidade do meu solvente, ele vai aceitar mais sal. E eu vou conseguir fazer com que esse corpo de fundo desapareça. Depois eu vou tirar essa solução do aquecimento e vou colocar ela em repouso. E ela se tornou, então, uma solução saturada.
a 80 graus Celsius, que é a temperatura de aquecimento dela. Se eu deixar ela resfriar e chegar novamente à temperatura ambiente, eu não vou ver a formação do corpo de fundo. Eu vou ter o que a gente chama de solução supersaturada. Só que a solução supersaturada, lembrem, a 20 graus Celsius eu aceito apenas 36 gramas. Só que fazendo o procedimento de aquecer e resfriar, a minha solução passou a aceitar 40 gramas. Ela está aceitando o sal a mais. Isso é a solução supersaturada e ela é extremamente instável. Basta eu dar, às vezes, um toquezinho de leve no becker e eu vou começar a ver esse sal que está em excesso ali no meio a precipitar. Então, essas são, digamos assim, 4 classificações muito importantes quando a gente fala de soluções. As insaturadas, quando eu estou abaixo do coeficiente de solubilidade. A saturada, quando eu estou exatamente na quantidade do coeficiente. A saturada com corpo de fundo, quando eu estou acima, então eu vou ter a formação daquele corpo de fundo, que é o meu excesso. E a supersaturada, quando a solução com corpo de fundo ela é aquecida e resfriada, e ela fica com uma aparência homogênea, mesmo a temperatura ambiente. Lembrando que essa última é extremamente instável. Por essa aula era isso, espero que vocês tenham gostado. A próxima aula é sobre processos físicos e químicos e separação de misturas. Tchau!